Sabe, existe um abismo gigantesco e quase totalmente oculto dentro da nossa própria mente. É uma zona de sombra que a ciência moderna, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, ainda sua muito para conseguir iluminar. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai abrir um dossiê sobre os mistérios mais profundos e sombrios da nossa consciência. Vamos adotar aqui a perspectiva de uma investigação real, analisando evidências e teorias de eventos que, francamente, desafiam toda a lógica que a gente conhece. Imagina só a cena. Você está caminhando pelas ruas da sua cidade, um dia normal, e de repente dá de cara com centenas de pessoas presas num transe violento. Pessoas dançando freneticamente debaixo de um sol escaldante, com os pés já sangrando, ossos fraturados, os rostos contorcidos de dor. Elas imploram por socorro, mas são absolutamente incapazes de parar de mexer os próprios corpos, até que os corações delas simplesmente explodem no peito. É uma imagem de puro terror, né? Uma realidade onde o controle do seu próprio corpo é roubado por um contágio invisível. Número 1. Os gatilhos sombrios da mente. Olha, a psiquiatria de hoje em dia geralmente tenta tratar esses eventos como se fossem apenas anomalias isoladas, sabe? Uma notinha de rodapé num livro de história. Mas a verdade perturbadora que a gente vai ver nesse dossiê é bem diferente. A nossa mente esconde gatilhos sombrios, e quando eles são acionados, cara, eles têm a capacidade assustadora de corromper o comportamento em massa, espalhando uma verdadeira praga de histeria coletiva. Número 2. A coreografia da morte. Vamos abrir nosso primeiro arquivo e voltar no tempo. Mais especificamente para 1518, nas ruas de paralelepípedos lá de Estrasburgo. É aqui que a gente encontra o marco zero de um dos eventos médicos mais bizarros e letais já documentados. Presta atenção em como essa loucura escala. Tudo começa com uma única faísca. Uma mulher chamada Frau Trófia sai na rua e começa a dançar, fervorosamente, sem música nenhuma, sem motivo nenhum. O que assusta aqui é a matemática da coisa, o crescimento exponencial. Em uma semaninha, dezenas de moradores são sugados para dentro desse transe. Em um mês, a loucura consome a cidade inteira. A gente tá falando de mais de 400 pessoas lotando as praças num frenesi que não parava por nada. E sabe o que as autoridades da época fizeram? Eles cometeram um erro médico trágico. Eles achavam que isso era uma doença do sangue quente e decidiram que a cura era incentivar o pessoal a dançar mais ainda. É sério, eles construíram palcos, eles contrataram músicos e, claro, essa decisão foi fatal. Acelerou a tragédia num nível absurdo, onde dezenas de pessoas começaram a cair mortas todos os dias. Eram derrames, paradas cardíacas, uma exaustão que o corpo humano simplesmente não tancava. Séculos depois, a ciência ainda bate cabeça para achar uma resposta definitiva. Como investigadores aqui, a gente coloca duas teorias na mesa. De um lado, a galera defende que foi um envenenamento pelo fungo do centeio, uma parada física, toxicológica mesmo. Do outro lado, a teoria de um colapso psicológico em massa gerado por uma mistura de miséria extrema, fome e desespero que rolava naquela época. As duas explicações fazem sentido, e o mistério, bem, continua a ser um ponto final. Número 3. O riso que causa dor. Virando a página da nossa investigação, a gente pula para 1962. O local agora é Tanganyika, atual Tanzânia. O que começou ali, quietinho, dentro dos muros de um internato para meninas, logo virou o marco zero de uma epidemia que deixou os neurologistas do mundo todo de queixo caído. Esse caso ilustra muito bem a dualidade do nosso comportamento sob pressão. Olha só o contraste. O negócio começou do jeito mais inofensivo possível. Uma piadinha boba, uma brincadeira entre 3 alunas. Mas a escalada foi brutal. Em questão de horas, essa brincadeira virou uma histeria violenta que infectou mais de 90 meninas da escola. E não era um ataque de alegria, não. Eram crises que duravam horas, cheias de choro convulsivo, ansiedade severa e violência física pesada quando os adultos tentavam segurar as meninas. Eles tiveram que fechar a escola inteira. E aí vem o número que realmente assusta. 1 ano e meio. Essa foi a duração desse contágio psicológico. A força do negócio era tão absurda que, quando a escola mandou as meninas de volta para casa, eles acabaram espalhando esse vírus. Esse riso doentio contaminou vilarejos inteiros ali por perto, afetando centenas de pessoas. A conclusão dos cientistas hoje? Um colapso massivo por estresse cultural fraturou a mente daquela comunidade por longos 18 meses. Número 4. Alucinações e teorias obscuras.
Pegando o nosso dossiê de volta, vamos para a Europa. Ano de 1951. Pont Saint-Esprit, uma vilazinha super pacata na França. Do dia pra noite, essa comunidade foi jogada num pesadelo coletivo bizarro, num dos maiores e mais assustadores casos de alucinação em massa que a gente já documentou. Para você ter ideia, a população inteira começou a ter delírios visuais e auditivos absurdamente violentos. Os relatórios médicos parecem roteiro de filme de terror. Homens adultos gritando desesperados, jurando que estavam sendo devorados vivos por cobras gigantes. Crianças chorando, convencidas de que as próprias mães tinham virado monstros. Teve um cara que pulou da janela do segundo andar gritando que era um avião. Ele se esborrachou no chão, quebrou as duas pernas, mas o transe era tão profundo que o cara levantou e continuou correndo em cima dos ossos quebrados. E quando a gente vai olhar as causas, as explicações são tão cabulosas quanto o surto em si. A versão oficial aponta pro ergotismo, dizendo que a farinha da padaria da vila estava com um fungo alucinógeno. Mas aí, décadas depois, a história ficou bem mais sombria. Documentos desclassificados começaram a apontar para uma teoria militar de que a CIA teria usado a cidade como um laboratório a céu aberto, pulverizando uma droga sintética experimental de controle mental. Olha, nós aqui não estamos tomando partido nem espalhando teoria da conspiração, mas estamos relatando de forma imparcial o que está lá nos documentos. Se foi um fungo na farinha ou um experimento militar obscuro, o fato é que o mistério continua. Número 5. O medo do inseto fantasma. Agora, avançamos para a década de 60, lá nos Estados Unidos. A gente sai do campo e entra direto no chão frio de uma enorme fábrica têxtil industrial. É aqui que o medo ganhou uma forma física muito peculiar. Foi um efeito dominó simplesmente perfeito. Primeiro, uma funcionária desmaia do nada, dizendo que foi picada por um inseto estranho que veio num carregamento de tecido importado. Segundo passo, o pânico toma conta. Em poucos dias, mais de 60 colegas de trabalho começam a sentir os mesmos sintomas. E sintomas reais, tá? Náusea forte, tontura paralisante, dor de cabeça. E o terceiro passo é onde a nossa cabeça explode. O governo manda uma equipe gigante de médicos e inspetores. Eles reviram a fábrica do avesso. E o resultado? Zero. Zero evidência biológica. Nenhum inseto exótico, nenhuma toxina, nada. E a lição que a gente tira dessa investigação é o que chamamos de ameaça fantasma. E presta atenção nisso, porque é vital. A nossa mente, quando está esmagada pela pressão do trabalho e alimentada pelo medo coletivo de algo que a gente não conhece, é totalmente capaz de fabricar uma doença física, com sintomas reais, dolorosos e debilitantes, mas com uma origem que só existe na nossa cabeça. Aquela fábrica não parou por causa de um inseto. Ela parou por causa do medo. Número 6. A quebra da sanidade. Chegamos ao nosso último arquivo da análise de hoje. E olha, talvez o mais perturbador de todos. Vamos voltar lá para a transição medieval na Europa Central, olhando direto para trás das muralhas altas de conventos isolados. Conventos que viraram palco de epidemias de possessão imitativa. Os relatos dessa época são bizarros. Pensa o seguinte, uma freira, no isolamento quase total, começa a miar sem parar igual a um gato. Só que a coisa não para por aí, fica super contagioso. Daqui a pouco, todas as freiras do convento estão se reunindo numa hora específica do dia para miar junto, fazendo uma sinfonia macabra por horas, deixando a vizinhança apavorada. E rolava de tudo na Alemanha e na França. Tinha freira mordendo a outra até sangrar, freira subindo em árvore para imitar passarinho. E na época, claro, a solução que eles encontravam para esse caos eram sessões pesadíssimas e violentas de exorcismo. Só que quando a gente traz isso para a luz da psicologia moderna, o diagnóstico não tem nada de sobrenatural. Mas não deixa de ser sombrio. Esses comportamentos animalescos não eram espíritos, eram rachaduras profundas na mente daquelas mulheres. Quando você junta um isolamento extremo, um fanatismo religioso pesado e uma repressão emocional onde você não pode sentir ou ser nada, a mente simplesmente não aguenta. Ela quebra, a sanidade se estilhaça e o cérebro encontra essas formas grotescas para tentar lidar com o próprio aprisionamento psicológico. No fim das contas, a grande lição dessa investigação é que o controle que a gente acha que tem sobre a nossa própria mente e corpo é muito mais frágil do que a gente quer admitir. Esses surtos históricos provam que a histeria não ficou presa no passado. É uma sombra que está dormindo aí, dentro da nossa própria rede de neurônios. Então eu deixo essa reflexão final com vocês. Se pressão extrema, medo do desconhecido e repressão foram capazes de criar cenas tão macabras no passado, de que outras formas bizarras a mente humana ainda pode se quebrar se for empurrada de novo para as sombras. Uma coisa é certa, os mistérios do abismo da nossa consciência ainda estão bem longe de terminar.